Então, Shabbat Shalom a você que está aqui presente, você que nos assiste, uma alegria estar com você mais uma manhã de Shabbat, trazendo assuntos, trazendo temas importantes aqui, né, que essa congregação já trabalha há mais de 26 anos. E hoje eu fiz uma proposta um pouco diferente, eu trouxe aqui uma compilação de alguns estudos que já foram feitos aí no passado, e também vou dar uma pequena contribuição, mas eu vou trazer mais estudos que também são importantes a gente fazer uma recapitulação, né? Então, a Parashá Tatzria, né, Parashá com o título Conceber, está em Levítico, capítulo 12, e também até capítulo 13 de Levítico, e eu intitulei esse estudo como E eis que o menino nasceu. Nasceu um menino, meus irmãos. Nasceu um menino, nasceu Yeshua. Então, eu quero estudar com vocês o que se diz a respeito do nascimento de Yeshua, né? Essa é uma parashá muito importante, porque ela marca a presença, né, de Yeshua no livro de Levítico. Então, como Yeshua mesmo diz, né, quem tem olhos para ver, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que a voz do Espírito está dizendo, porque ele está aqui nas páginas da Torá. Então, eu vou chamar um pouco da atenção de você nesse ponto. Então, essa parashá, ela representa uma das passagens mais indicativas da presença de Yeshua em todo o livro de Vaikra, todo o livro de Levítico. Temos que sempre ter em mente que a Torá fala de Yeshua. A Torá aponta para o Messias de Israel, revelando-nos e também ao povo judeu. Meus irmãos, um dos objetivos separar, tirar Jesus, tirar Yeshua, tirar as comprovações do texto. Isso foi ao longo de séculos, ao longo de muitos anos, né? Estudos dos rabinos, né? Os rabinos ortodoxos, eles buscam tirar as evidências de Yeshua do texto. E nós estamos aqui trazendo mais luz a estas provas históricas, essas provas de evidência que tem aqui no texto de Levítico. E Yeshua mesmo, né, ele fala isso no texto, ele fala, olha, vocês precisam crer em Moisés, falando aos judeus, vocês precisam crer em Moisés. Por quê? Se vocês crerem em Moisés, se vocês lerem Moisés, vocês vão me encontrar. Yeshua já dava essa pista aos judeus, aos milhares de judeus que o seguiam. E ele fala isso em João. Olha que interessante, João capítulo 5, Yeshua ele separa um texto somente para demonstrar os fariseus que não escutavam Moisés, aqueles que já naquele tempo já não se alimentavam da Torá. E ele fala, volte para as Escrituras que vocês vão me encontrar nelas, vocês vão me encontrar nas Escrituras. Olha o texto que diz em João capítulo 5, versículo 39, olha que interessante. Examinais as Escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós que aceitais glórias um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Sobre esse texto, meus irmãos, nós vamos fazer uma profunda reflexão a respeito de buscar a glória uns dos outros, né? É uma palavrinha muito chave que está por detrás desse texto, que eu vou apresentá-la ainda nesse estudo, numa hora oportuna. É uma palavra que leva à condenação perpétua do crente. Sabia? Existem comportamentos do crente que são completamente inaceitáveis aos olhos do Pai. Então, Yeshua já está nos alertando um pouco sobre tais comportamentos. Buscar a glória uns dos outros, buscar a grandeza terrena, buscar atributos simplesmente dessa terra. Então, nós vamos falar sobre isso também. O texto continua, olha que interessante. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai?
quem vos acusa é Moisés. E quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creriais em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis na minha palavra? Meus irmãos, essa é uma palavra importante tanto para judeus quanto para gregos, né? Para crermos em Yeshua como o Senhor e Salvador verdadeiramente, nós precisamos crer nos escritos, nós precisamos crer nas profecias, nos profetas, na Torá. Por quê? Jesus, desconectado da Torá e dos profetas, verdadeiramente ele se torna um outro ídolo. A real é essa. Os apóstolos, todos os apóstolos, quando atestavam, viam Yeshua face a face, e a primeira pergunta que eles faziam é isso: é esse o que diz os escritos? É esse o que diz os profetas? A Torá e os profetas sempre foram a maior referência para todo crente, e tem que ser para todos nós também. Olha que interessante. Por mais fascinante que sejam, os próprios sábios de Israel atestam que há uma grande conexão nessa paraxá e Isaías 53. Existe um ramo do rabinato que separa, que divide completamente Isaías 53 da figura do Mashiach, completo, mas existe uma outra parcela considerável que vê que Isaías 53 está falando desse menino que está falando no texto agora que eu vou projetar para vocês. Olha que interessante o texto diretamente em hebraico. Daber ebenei Israel lemor isha ki tsaria veiadá zahar, aí vem um menino, vetamar shivet yamin kinev nidá detovar titema. Olha aqui a palavra menino e a palavra dar à luz. Então, esse trecho do livro de Levítico é a prova de que esse menino a qual está se referindo esse texto é uma referência absoluta ao Messias. Ao Messias. Vamos ler agora. Lendo Isaías 53, vamos abrir a Bíblia em Isaías 53, é um texto também muito, muito profético, e é importante lê-lo, porque esse menino que está citando o texto de Levítico, é um menino que vai trazer verdadeiramente que vai recair sobre ele todas as nossas impurezas, todas as nossas dores, recai sobre os ombros desse menino que está nascendo ali. Então, olha que interessante o que diz Isaías capítulo 53, vou ler para vocês, vamos ler ele todo. Quem creu então na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhando-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. É um sintoma muito próximo da Metsorá, da lepra, né, que se aborda nessas duas parashotes, né, tanto Tazria quanto Metsorá. Ele era rejeitado, o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Como um quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos inteiramente sarados. Todos nós que andávamos desgarrados como ovelhas, tanto judeus quanto gregos, meus irmãos, desviados da casa de Israel, desviados das alianças do Pai, cada um se desviava para um caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todas as doenças, todos os males
que nos separam. Todos os pecados foram lançados ali sobre os teus ombros. Yeshua foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Vamos ler até aqui. Meus irmãos, é um texto que fala necessariamente de separação, de rejeição, muito próximo de comportamentos que são atrelados aí a homens, a mulheres que eram contaminados com essa doença chamada lepra. A hanseníase não é, o Rabino Mateus já nos trouxe vários exercícios sobre isso, não é a hanseníase, como é conhecida hoje, essa palavra foi mal traduzida, mas, entretanto, existia um elemento de separação que fazia impuro. E sobre impurezas, nós queremos o quê? Distância, não é mesmo? Qual que é o seu comportamento diante de alguém que está de alguém que seja no seu trabalho, pessoas que não estão assim agregando muito na sua vida, você quer, na verdade, distanciar. É assim. Então é natural, é natural. Então, olha que interessante. Aqui em Levítico, fala aqui a tradução do texto que nós lemos agora. Fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver à luz um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. Ou seja, agora vem o salto. Ou seja, segundo os rabinos, esse menino que nasce em Israel não só trará contaminação para sua mãe, mas ele mesmo se torna um metsorá, um leproso, dando origem à porção seguinte. Esse é o comentário que o nosso querido Rabino Mateus trouxe nessa mensagem, o Messias, o leproso. Esse aí é o ponto, meus irmãos. Este menino, ele foi designado, pelo próprio pai, como um elemento de partição. Ele vai ser realmente, ele vai trazer sobre a visão tanto de judeus, os judeus vão vê-lo como um elemento de contaminação. Agora, olha que interessante. Existem 2 contaminações, que nós observamos aí nos dias de hoje. Yeshua, para muitos judeus, ainda é considerado um elemento de contaminação. Vá em Israel, que você vai ver literalmente como que eles tratam o nome de Yeshua, como os judeus ortodoxos, obviamente, como que é um elemento puramente de separação. Só que, ao longo de 2000 anos de história de cristianismo, o que se observa? Israel também, para os cristãos, é um elemento de contaminação. É impressionante. Como que ambos os lados procuraram se distanciar completamente um dos outros. Ambos os lados, meus irmãos, querem purificação. Então, cada um dos lados querem distanciar do elemento que contamina. Jesus para os judeus e Israel para a igreja. Que triste, meus irmãos, que triste. O Rabino Shula, eu queria também agradecer o pastor Sócer, recebeu o Rabino Shula lá na igreja, ele trouxe uma mensagem sempre apimentada, o Rabino Shula tem mensagens muito apimentadas, trouxe ali para a igreja, e a igreja recebeu muito bem. Agora, como é raro, meus irmãos, como é raro igrejas que recebem verdadeiramente essa mensagem, igrejas que têm a coragem. Isso é uma questão de coragem, meus irmãos. Depois que o Rabino Shula veio, eu passei mensagem para vários amigos meus, que são crentes também. Falei: meu irmão, vamos conversar mais sobre esse assunto e tal. E nada, não ouvi nem um retorno de absolutamente nada. Posso falar com você com verdade? Eu tenho muito mais liberdade de falar desses assuntos de Israel dentro da sala de aula, na universidade que eu trabalho, do que para os meus amigos evangélicos. Impressionante. Como que ambos os lados querem distância desse assunto. Principalmente em termos de guerra. Principalmente em termos de fake news que estão sendo lançados sobre o mundo inteiro. O mundo inteiro.
Ambos os lados querem essa separação. O Messias, até hoje é tido como leproso pelo seu próprio povo. Até hoje. Rejeitado, marginalizado, com o nome banido completamente do meio do seu povo. Né? Os judeus ortodoxos chamam Yeshua de Yeshu. Yeshu é um nome que eles falam, que se traduz, que o nome dessa pessoa seja apagado completamente do mapa, nunca seja lembrado. Yeshu, eles chamam assim, trazendo essa carga. Rejeitado, marginalizado, com o nome banido até os dias de hoje pelo seu povo. Yeshua é tratado como impuro e como leproso. Só que ele não é leproso, mas para o seu povo é tratado como tal. Esse é o estudo que eu peguei do Rabino Mateus, o Messias leproso. Mas, meus irmãos, quando você observa em meio a esses conflitos de Israel, né, eu faço das palavras do Rabino as mesmas com a adaptação. Israel, o povo judeu até os dias de hoje também são considerados como elemento de separação, leprosos. O cristianismo como um todo não aceita essa realidade. Não aceita. A igreja não aceita. São rejeitados, são marginalizados nas teologias, são separados propositalmente, são subjugados a elemento de justiça, a elemento da justiça divina. Quantas e quantas ministrações são lançadas com esse peso? O povo judeu é rejeitado, marginalizado, tendo o nome banido do meio das Escrituras, meus irmãos. Das Escrituras que dão fonte de vida. Do meio da teologia. Os judeus são tratados como marginal, rejeitados, mas eles também não são leprosos. Mas para a igreja, há séculos, eles são tratados dessa forma. Todos os textos da Torá que conectam Yeshua como sendo o Messias da casa de Israel, é desprezado pelo rabinato. Interessante isso. Todos os textos de Levítico, esse texto de Levítico se associa a outros conteúdos, tanto é também o texto de Isaías 53, todas as evidências históricas, quando Moisés atesta a vinda do Messias, eles passam por cima. Da mesma forma, todos os textos do Novo Testamento que conectam Yeshua com o povo judeu também é desprezado. Todos os textos. Pelos líderes religiosos, considerando aí como impuro. Né? Então, na verdade, o que é isso? Né? Qual que é o elemento de tamanha contaminação para ambos os lados? A lepra, meus irmãos, nós entendemos que é um estado de impureza completa. Gera desprezo e gera afastamento. Meus irmãos, já tem 6 meses, que o Estado de Israel foi, como se diz, sofreu o maior atentado da sua história recente. 6 meses. Foram 256 reféns. Hoje, infelizmente, não se sabe do estado de vida dos restantes. E com muita tristeza, nós falamos assim. Não se sabe do estado de vida. E fazem 6 meses que o mundo se calou completamente, ou adotou de um lado ou de outro, né? As igrejas também, de uma certa forma, eu não vi uma adesão muito forte ao lado de Israel. E fazem, meus irmãos, 6 meses que a vida do povo judeu mudou drasticamente. Drasticamente, não só do povo judeu, mas de todos os palestinos que vivem ali na região de Gaza. Mudou drasticamente. Fazem 6 meses que a vida de 9 milhões de israelenses não é a mesma. A economia mudou completamente. O país está completamente paralisado pela guerra. Fazem 6 meses que a vida de milhares de famílias foram severamente afetadas em Israel, em Gaza. Fazem 6 meses que centenas de israelenses estão sendo mantidos, sequestrados na faixa de Gaza, contrariando todas as leis internacionais. Meu irmão, fazem 6 meses que o pior atentado terrorista da história de Israel aconteceu desde o Holocausto. E posso te falar qual que é a maior tristeza de tudo isso?
Fazem 6 meses que nós estamos só, com o Eterno, obviamente. Nós estamos com o braço forte do Eterno. Esse é um texto muito abençoado que o André Lages, cientista político israelense, publicou, e eu estou trazendo para vocês aqui. 6 meses, o sentimento é esse. O sentimento é esse, de completo abandono. Abandono, eu acho que essa é a palavra, abandono. E aí eu te pergunto, qual que é o propósito nosso nessa história, meus irmãos? Qual que é o nosso papel nessa história? Nós aqui, você que teve as escamas retiradas pelo próprio Deus, eu não tenho dúvida se você está aqui. Você está aqui é porque existiu um evento milagroso. De repente, as escamas que estavam nos seus olhos saíram. É espiritual, meu irmão. Você está sentado aqui, você está assistindo aí diretamente da sua casa, é um mover espiritual, não tem explicação. Não é pela pregação, é um mover espiritual, eu tenho certeza disso. Qual que é o nosso papel diante de tudo isso, diante desse cenário devastador? É ser como um farol. É ser como um farol. Imagina um farol em meio a densas trevas, do qual uma embarcação vê apenas um ponto a piscar lá no finalzinho. Ele pode ser muito pequenininho, mas ele ainda emite luz. Ele ainda emite, sim, uma orientação. E esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel na história. É continuar irradiando essa luz, ainda que seja pequena, meu irmão, ainda que você não acredite, mas você tem essa luz, você pode emanar aonde quer que você esteja. Em momentos de incerteza, em momentos de juízo, somos convidados a participar desse desenrolar da história. E enganam-se os que pensam que estamos aqui apenas para serem meros espectadores, principalmente a vocês que assistem aqui. Principalmente vocês que fazem parte dessa casa, desse ministério, acompanham aonde quer que estejam aí do Brasil e do mundo. Nós não somos meros espectadores, nós somos agentes de mudança. Meu irmão, minha irmã, o trabalho dessa casa não se encerra no culto de sábado. O trabalho nessa casa estende aonde quer que você está. Você é capaz de fazer diferença nessa história. Você é capaz, tenha certeza disso. Você pode falar a respeito do conflito, você tem a liberdade, você pode. Ainda existe essa liberdade ainda de você poder falar, meu irmão. Glória a Deus. Então você pode ainda ser esse elemento. E aí vamos lá, vamos a algumas perguntas para a gente tentar responder, né? Qual é o elemento que separa os judeus da igreja e a igreja dos judeus? Está vendo essa imagem aí ao redor? Existe um grande abismo. Meu irmão e minha irmã, mas é um abismo de dimensões colossais. Ao assistir ao longo de todo esse tempo, parece que essa distância ainda continua a aumentar. Aumentar no comprimento e expandir na profundidade. Parece que é impossível atar esses dois elos. Te pergunto, qual é o elemento que pode separar, que separa os judeus da igreja, e a igreja dos judeus? Tem um texto muito bacana que está em Lucas, né, que o pai Abraão assim atesta, né, dizendo para o rico e para o Lázaro, né, eis que, além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Existe um abismo e não tem uma ponte. Não tem uma ponte. Vamos tentar buscar responder essa pergunta. Qual seria esse elemento que separa judeus e a igreja de judeus? Pergunta, seria o menino? Seria o menino que separa? É o menino verdadeiramente o elemento de contaminação? Seria esse menino que nasceu nessa paraxá? Eu acho que não. Sabe o que eu acho? Eu acho que existe algo muito mais poderoso que Yeshua já nos anunciou, que trata a respeito dessa separação. E essa palavrinha aqui, meus irmãos, é o orgulho.
O orgulho, meus irmãos. O orgulho distancia pessoas, distancia identidades. O orgulho é uma das maiores desgraças que pode acontecer na sua vida, na minha vida, na vida desses homens sérios, rabinos, dos grandes padres, dos pastores. O que alimenta verdadeiramente essa separação, na minha opinião, na minha contribuição que eu quero trazer aqui, é o orgulho. O orgulho, meus irmãos, é uma via expressa, é um caminho de alta velocidade que leva o crente para o inferno. O orgulho e as variações do orgulho, meus irmãos, é uma via de acesso rápido. Não queira andar por essa via. Não é um caminho bom. Não queira. O orgulho é essa via expressa. É o orgulho e as suas manifestações que nos impedem de sermos verdadeiramente gratos. E aqui eu quero fazer umas perguntas para você, agora aqui da Heart Sion. Te pergunto, você costuma enaltecer a si mesmo? Você que está aqui na Heart Sion, você costuma enaltecer a sua doutrina? Você tem esse costume? Você, por acaso, vive baseado aí na sua aparência estética? Você enaltece aí a sua aparência estética? Indumentárias, né? Será que isso verdadeiramente está na nossa fé, nas nossas indumentárias? Você se acha tão superior ao ponto de não precisar de perdoar o outro? Será que não tem elementos aí para pedir o perdão, para que o perdão exista entre ambos os lados, tanto do lado judaico quanto do lado cristão? Olhando para a sua vida, será que não existe questões que você precisa também ministrar o perdão na vida de outras pessoas? Será? Será que você acredita ou diz que verdadeiramente não precisa de ajuda? Será que você é viciado em reclamar ou criticar também situações? Isso são algumas, mas eu como professor, meus irmãos, eu tenho um teste do orgulho, sabia? São poucas pessoas que querem participar desse teste, porque o teste do orgulho, ele é submetido, você preenche um questionário, e as pessoas que estão ao seu redor também preenchem o questionário a seu respeito, fazendo dessa forma uma avaliação multidisciplinar. Ixi, é difícil ouvir de pessoas, porque a gente tem a chance de enganar muito a si mesmo. A gente se engana. Ah, isso não é orgulho, não. Que não é, meu irmão. Deixa que os outros digam a seu respeito. Tenha coragem para ouvir. Aí, fichas poderosas podem cair, meus irmãos. Poderosas. Nada, vou falar com vocês, nada do que façamos, nada do que nós temos, nada do que sustentamos, nos faz melhor do que ninguém. Absolutamente nada. Nada. Não é a sua teoria, não é a sua teologia, não é absolutamente, não é o tamanho do terço que você reza, não é o tamanho da sua teologia que você defende a unhas e dentes. Isso não te faz melhor do que ninguém. Ninguém. Isso são manifestações graves do orgulho. Graves. Olha o que o Senhor diz a respeito do orgulho. O orgulho de Jerusalém, o orgulho de Judá. Jeremias 13, 9, diz assim: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a grande soberba de Jerusalém. O Eterno faz isso, meus irmãos. Ele faz. Da mesma forma como ele faz aos romanos, ali no capítulo 1, olha o texto que o apóstolo Paulo assim diz. E assim, como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou um sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de invejas, homicídios, contendas, dolo, malignidade,
sendo murmuradores, está vendo? Pessoas que murmuram, pessoas que falam mal, que reclamam, são pessoas orgulhosas, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventadores de males, desobedientes dos pais. Percebe, meus irmãos, tanto para gregos quanto para judeus, há o mesmo peso de cobrança a respeito desses comportamentos que são depraváveis, são rejeitados diante do Eterno. Texto a Pedro também, olha que texto bonito. Texto a Pedro e Tiago. Semelhantemente, vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, cingindo de toda a humildade para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aos humildes. Todavia, dá maior graça, portanto, diz Deus. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Meus irmãos, essa é uma mensagem de alerta. A soberba, o orgulho, é uma faceta do meu comportamento. Quando eu trago essa mensagem, eu não estou isento dela. Pode ter certeza, não estou isento. É uma mensagem de alerta para a minha pessoa também. Tenha certeza disso. Esse é um mal que assola a humanidade e que, na minha opinião, na minha humilde opinião, atrasa a vinda do Messias. Com toda certeza. Ele não põe os pés nessa terra a ver essas manifestações que são depravadas, são manifestações horripilantes à palavra dele. O orgulho, então, já que nós estamos falando sobre isso, tem 13 manifestações. 13 manifestações. Aqui eu estou fazendo parte desse teste. Então, que você faça uma reflexão a respeito sobre essas 13 manifestações e veja se elas estão presentes na sua vida. Arrogância. Arrogância é enaltecer a si mesmo. Enaltecer aquilo que defende. Defender a unhas e dentes aquilo que se fez. Por acaso, tais manifestações você tem aí manifestado? Prepotência. Achar que pode, sem mesmo ainda poder absolutamente nada. Prepotência, ativar uma potência que não é sua também. Vaidade, viver baseado apenas na aparência estética e corruptível. Recai sobre a sua vida tais características, manifestações? Falta de perdão, meu irmão, minha irmã, esta é a maior manifestação, infelizmente, na vida do crente, que não consegue perdoar. O perdão é o maior instrumento que alinha, que restaura casamentos, que restaura empresas. O perdão é isso. Por acaso tem lhe faltado perdão? Você, por acaso, se acha tão superior ao ponto de não precisar de perdoar ao outro? Você é tão intransigente nas suas posições que não acredita nem um ponto que pode estar um pouco equivocado? Mentira. Mentira é um grito desesperado de convencer que você é melhor do que imagina. Tem crente que mente, as pessoas mentem, pessoal. Mentem. E a mentira é esse grito desesperado de falar quem você não é. É mentira. Zona de conforto. Zona de conforto também é mortal. Principalmente para o crente que acha que muitas das vezes não precisa fazer nada mais, né? São palavras duras, meus irmãos, mas a gente tem que entender. Zona de conforto é um lugar mortal. Pode ser que você esteja nela. E quem está, não sabe a hora que ela vai terminar. Ela pode acabar antes que você pensa. Autossuficiência é uma manifestação também, acreditar que você não precisa de mais ninguém, não precisa de ajuda. Ingenuidade, achar que não precisa de ter mais conhecimentos necessários. Meus irmãos, percebem, isso acontece tanto dos dois lados, são manifestações coletivas, de um lado judaico e do lado cristão. Quando que vai existir essa ruptura? Quando?
Olha o tamanho dessas montanhas, meus irmãos. É como se cada um desses entes subissem em montanhas. Cada representa em dois montes, como existe uma paraxá que fala sobre isso. Um monte Ebal e o outro monte estão separados. Desobediência, falta intencional de subordinação, insatisfação, pessoas que têm o vício de reclamar, continuamente reclamam, apontam causas na vida dos outros. Desonra e desrespeito, pessoas que não honram quem deve honra. Tratar o próximo sem importância devida é uma manifestação de orgulho, meus irmãos. Todos nós somos seres humanos, todos nós passamos pelas mesmas dificuldades. Inveja, meu irmão, inveja é uma manifestação do orgulho. Inveja é a manifestação, sentimento tóxico pelo outro, pelo que eu tenho, pelo que o outro faz. É o que o 10º mandamento combate, né? Você não desejar, não cobiçar absolutamente nada do próximo. Impaciência, forma grosseira de rejeitar as pessoas que se sentem incomodadas. Eu tirei do Management Level 5 da Febracis, essas 13 manifestações que são malignas. Meu irmão e minha irmã, se você está envolvido a meio a essas características, procure ajuda, porque a tendência é só crescer, é só aumentar. Então, o mal, quando é identificado no começo, ele pode ser extirpado. Como combater, então, o orgulho nos meios religiosos? Aí é que eu faço uma mensagem maravilhosa do Rabino Marcelo Guimarães, quando ele fala do pleno perdão, meus irmãos. É somente pelo meio do perdão, completo, irrestrito, de ambos os lados, judeus e cristãos, precisam sim se abraçar e dizer um perdão genuíno por todo esse passado de dores, por todos esses anos que se separaram. É um processo, como o Rabino Marcelo mesmo diz, que pode levar tempo. Não tem como prever o tempo que vai acontecer, mas ele precisa iniciar. É preciso perdoar, ou seja, você pode ser, num caso, o ofensor, e acontece, né? Podemos ofender pessoas, ou você pode estar no lugar de ser ofendido. Ambos os lados, é perdoando que somos perdoados. Yeshua assim disse, é 70 vezes 7, isto é, um perdão tem que fazer parte do seu hábito. O perdão não tem que ser um evento isolado, não, ele tem que ser um hábito, ele tem que fazer parte da sua vida. 70 vezes 7 envolve um novo comportamento. Orar, meus irmãos, orar, Lucas 1,13. O poder o poder vem do alto. Fugir de situações conflitantes. Existem situações, saiba, vamos pensar, situações de casamento, muitas das vezes, que a gente sabe quando que vai acontecer um evento. Parece que as coisas já são previstas. E olha lá, você está caindo de novo no mesmo problema. Puxa vida, vamos tentar rever, né? Fugindo, existem situações que estão em conflito. Onde tem fumaça, está fogo. Ixi, vou sair desse lugar. Perseverar, meus irmãos, Tiago 1,25. Não vai dar para ler as referências. Confessar os pecados uns aos outros. Estender, sim, as falhas. Dizer para um dos lados, olha, falhei, pequei contra ti. Pequei somente contra ti, como nós fazemos nos dias do Yom Kippur. Por que não podemos confessar esses pecados uns aos outros? Deixar de ruminar fatos do passado, meus irmãos. Uma vez estabelecido o perdão, gerado o perdão, coloca-se uma pedra em cima do fato. Não se toca mais esse assunto. Bola para frente, como se diz. Não ruminar esses fatos do passado. Perdoar, pessoal, traz alegria, traz consolo, traz libertação, traz cura, traz vida em relacionamentos. Quantos e quantos, meus irmãos, casamentos são restaurados pelo perdão? Existem vários casos aqui, vários casos que a gente já conhece.
situações que mudam completamente por meio do perdão, vidas que podem ser geradas por meio de um perdão. Imagina, casamentos que seriam destruídos, mas existiu perdão, existiu vida e existiu a manutenção da bênção do Senhor. Então, perdoar, meus irmãos, é importante os lados perdoarem. Nessa mensagem do Rabino Marcelo, ele fala sobre a presença de José. É um texto muito fantástico, nós vamos chegar nessa paraxá, né, no ano que vem, quando se fala a respeito da reconciliação de José com seus irmãos ali no Egito. É um momento glorioso, é um momento que tipifica muito esse momento vindouro que nós vamos ver. Nós vamos assistir esse momento, nós cremos, né, o retorno, quando ele é vendido ao Egito, e Jesus e Yeshua também, da mesma forma, é vendido aos portões de Roma. Jacó abençoa os seus filhos e pede a eles pedirem perdão a José. Então, a palavra perdão, ela é decisiva na continuidade da bênção. Quer continuar tendo o fluir da bênção sobre a sua vida? Ministre o perdão. Ministre o perdão. Exerça, é um exercício. Desse modo, tanto judeus quanto cristãos precisam estabelecer esse perdão. Os judeus precisam pedir perdão por meio das menções malignas ao nome de Yeshua, que é feito até hoje, meus irmãos. As tradições embutidas ao texto, aos contextos, para afastar Yeshua do texto. Afastar, rejeitar, marginalizar o nome de Yeshua, que hoje é amplamente banido dos meios judaicos, do seu povo. E tratando sim como, deixar de tratá-lo como impuro e leproso. Ele não é leproso, mas ele é parte do seu povo como um tal. Os cristãos também precisam pedir perdão. Precisam pedir perdão para ser emissários de todo e qualquer tipo. Eles precisam vestir essa bandeira, meu irmão. A igreja cristã como um todo precisa ser o primeiro emissário contra todo e qualquer tipo de antissemitismo, antijudaísmo e antisionismo. A igreja precisa levantar esse estandarte. Os lados precisam ver essas manifestações de humildade. Cada um dos lados precisam ter isso. A igreja também precisa pedir perdão a todos os erros históricos em relação a Israel, a toda alteração, a adulteração ao texto, as tradições para separar, para rejeitar o povo de Israel, para rejeitar os judeus, separando até dos dias atuais. E a igreja também precisa assumir e reparar os danos causados pelas malignas inquisições que atormentaram os judeus durante séculos. Nós somos fruto desses tormentos que foram feitos aqui. A todos esses, meus irmãos. Então, tenham para casa, mas ambos os lados precisam descer desses montes. São montes que foram construídos sob base de muito orgulho, de muita prepotência, de muita arrogância. Cada um dos lados cresceu em meio a essas torres. É necessário descer dessas torres, para que possamos sim anunciar, meus irmãos, Israel. Então eu te pergunto, você dessa casa, você que nos assiste, qual que é o meu e qual que é o seu papel diante de tudo isso? Anunciar a Israel, a seu povo, o Mashiach Yeshua, fazendo-o conhecido, restaurando a sua identidade como parte do povo judeu. O cumprimento das profecias. Isso é a nossa missão. Por onde quer que você vá, meu irmão, o seu testemunho precisa falar sobre isso. Qual que é o meu papel e quanto o seu papel quanto a isso? Contribuir para difundir entre os cristãos a visão de uma reconexão com o povo judeu. Pessoal, essa é a missão dessa casa. Essa é a missão dessa casa. Contribuir para difundir entre os cristãos a visão de reconexão com o povo judeu, com a nação de Israel, bem como a restauração das raízes bíblicas e judaicas, a fé e o papel em relação à redenção de Israel e do mundo. Essa é a missão de quem é membro dessa casa. Divulgar entre os povos o amor e a necessidade de oração em favor do povo judeu e sua terra. Somos irmãos, meus irmãos. Eles descendem em carne do Messias. Abolir, meus irmãos, todo e qualquer tipo de antissemitismo, já falei. Conscientizar os judeus que eles são um povo escolhido de Deus. E esse chamado é irrevogável. Eu estou lendo aqui parte da nossa cartilha. Todo membro da Hatzion, ele tem
ele tem que ter em mente esta missão. A nossa missão é essa. E com isso, meus irmãos, agora já para a gente encerrar, o meu e o seu papel, é com isso que nós precisamos quebrar o orgulho, é com o perdão. É com isso que, quebrando todo orgulho presente nessa situação, mas para isso nós precisamos quebrar primeiro o orgulho nas nossas vidas. Você não vai conseguir agir de maneira externa se você não trabalhar no seu interior primeiro. É preciso adquirir a virtude da humildade para que sejamos restaurados e para que sejamos agentes da restauração. Requer do membro, requer do visitante, requer de todos aqui, que você se vista desta humildade genuína, de saber o seguinte: os seus olhos foram abertos, mas misericórdia, os outros ainda não foram abertos. Então, como que você vai tratar ao teu próximo? Como você vai tratar as pessoas ao seu redor se eles não tiveram os olhos abertos? Com misericórdia, meu irmão, com humildade, entenda. Embora foi nos concedido muito, muito, ainda mesmo com esse muito, você precisa ter a humildade para chegar a outros locais com esse conhecimento. Saber, meu irmão, minha irmã, que o menino nasceu, o menino já cresceu, ele nasceu e já cresceu. Yeshua não é mais menino, embora o tema da Paraxá foi toda essa, mas ele já é. É preciso que deixemos que ele cresça em nós. Yeshua, com a sua humildade, com a sua paciência, com todos os seus dons, maravilhoso. Esse homem precisa crescer dentro de ti. O menino nasce, mas o homem cresce dentro de você, com o seu testemunho, com as suas ações. Você precisa resplandecer o rosto do Messias, para onde quer que você vá. E para isso, adorne a sua casa com este perfume da humildade. Vamos ficar de pé, para que a gente possa orar, para que a gente possa trazer verdadeiramente um estado de consciência de qual nós precisamos ter esses elementos para dentro da sua casa. A transformação, a restauração começa em você, mas vai para o seu lar, meus irmãos. E a manifestação da lepra, da tsará, da metsorá, se dá em meio aos lares, sabiam? As paredes são manchadas também. Então, se existe manifestação de todas essas doenças em ti, o seu lar também está contaminado, pode ter certeza. Então, nós vamos orar nesse momento, clamando ao Senhor, para que a purificação venha a partir do seu coração. Eterno Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós clamamos, meu Pai, na necessidade máxima de nos purificarmos de toda arrogância, todo preconceito. Eterno, nos livre de toda soberba. Eterno, nos livre de toda raízes do mal, raízes de amargura, meu Pai, que nos mancha, que nos contamina, que contamina a nossa casa, que contamina a nossa descendência. Purifica o nosso coração com hisopo, meu Pai. Purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, sede morada do Teu Espírito. Eterno, purifica a nossa vida, os nossos olhos, para que os nossos olhos possam ver coisas lindas, para que os nossos olhos, meu Pai, possam ser gratos pela vida. Eterno, dá-nos uma unção da Tua gratidão, para que possamos estar gratos por estar vivos, gratos por estarmos perfeitos, varões e mulheres aqui diante da Tua santa presença. Abençoe, Pai, os nossos lares. Livra-nos, ó Pai, dessa contaminação maligna, do orgulho, da soberba, da prepotência, da vaidade, de todos esses elementos que nos separam de Ti, da autossuficiência, meu Pai. Livra-nos da mentira, da falta de perdão. Livra-nos, Eterno, da vaidade. Livra-nos, Deus, o nome santo de Yeshua. Livra-nos da inveja, livra-nos da impaciência, livra-nos da desonra e do desrespeito. Pai, faça-nos sim, meu Pai, cidadãos humildes, pessoas que venham entender e ter humildade, ter sabedoria, ter entendimento, meu Pai, no nome santo de Yeshua. Eu oro por esses lares, eu oro por essas casas, que estejam agora, meu Deus, passando também por essa descontaminação. Eterno, que sejam sim esses agentes,
esses agentes de mudança a transformar as casas, aonde quer que a planta dos pés pisem, aonde quer que as suas plantas dos pés pisem, que seja assim um agente de restauração e mudança. No nome santo de Yeshua HaMashiach, eu oro no nome santo do Senhor. Amém, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.